Olá, voltamos com os nossos bate-papos na programação da MIA, Especial Diversidade. A MIA que tem esse olhar para a cidade, um olhar para o que está sendo feito aqui na nossa região e as conexões, fortalecendo as propostas e trazendo várias temáticas. Aqui para falar um pouquinho de economia criativa, empreendedorismo social, vindo compor a programação dos nossos bate-papos, das falas diversas, com pautas urgentes e necessárias. Eu convido Thaís Costa, da Guarda-Chuva, e Júlia Lopes, do Observatório Luneta. Gente... Olá. Eu queria pedir para vocês fazerem uma apresentação, acho que na informalidade mesmo, vocês apresentarem um pouquinho quem é vocês, a questão do trabalho que vocês fazem, as empresas, as organizações que vocês cuidam, e aí a gente segue com esse bate-papo. Legal. Começa daí, Julinha? Pode começar, Thaís. Tá, Jó. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade. É muito gostoso estar aqui, porque me lembra um momento muito feliz da minha vida, que foi um momento, né, junto com o Coletivo Esquina, que a gente trabalhou, né, Chiara, há alguns anos atrás, e a gente sabe como esse trabalho foi importante, né, na vida de cada um. E a gente está se reencontrando, né? Ainda bem, acho que muito pelos desdobramentos desse trabalho que a gente fez, né, no Coletivo Esquina. Então, receber um convite de você, né, da Mia, é uma alegria muito grande, porque me remete a um momento muito feliz da minha vida, então eu fico muito agradecida. Eu acho que me apresentar, eu sempre tenho uma dificuldade muito grande em me apresentar, em falar, em definir, porque é tanta coisa, né? Tanta coisa que eu ando fazendo, que eu ando me envolvendo, tantas causas, tantas crenças, que fica meio difícil. Mas vou tentar resumir aqui. Eu sou Thaís Costa, eu sou empreendedora social na Guarda-Chuva, que é uma escola de empreendedorismo e inovação social que atua aqui em Poços e agora na região desde 2015, mas eu entrei lá em 2017. Eu também atuo aí dentro do Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, que é uma importante organização social daqui de Poços, que está há mais de 50 anos trabalhando com a preservação e a valorização da cultura afro-brasileira, e tem um trabalho também de articulação cultural junto ao terreiro de Umbanda Nossa Senhora da Conceição, do qual eu sou filha e participo, e a gente está tendo uns desdobramentos bem legais lá em valorização de religiões de matriz afro-brasileiras. E além disso, né, os desdobramentos que a gente faz, né, falando de empreendedorismo, falando de cultura, falando de um mundo melhor, de um mundo que a gente acredita e que a gente trabalha insistentemente todo santo dia, né, para fazer ele acontecer. Resumidamente, é um pouco disso tudo. Olá, eu sou a Júlia. Eu trabalho com o Observatório Luneta, né? Eu tenho uma empresa junto com a sócia, que é a Mariana Sayad, e a gente trabalha com economia criativa, né? Para pequenos negócios, né? E dentro do Observatório Luneta, ou até, acho que já está se expandindo, está saindo do Observatório Luneta, né? Isso, a gente tem um negócio para elas, que é um grupo de mulheres empreendedoras, né? Que a gente promove encontros entre mulheres para falar de negócios. E iniciou em 2018, e é muito bacana porque ele foi bem importante com essa situação pandêmica, assim, a gente entendeu como a rede é muito importante para sustentar as pessoas e os negócios, né, e foi crucial nesse momento de pandemia, e acontece até hoje, né, acontece agora no modelo online para todo o Brasil. Isso é muito interessante, vir essa questão do online, né, para o presente agora, não ser uma coisa do futuro. E
E eu sou especialista em economia criativa, sou formada em administração e acredito muito na, no poder de transformação através da cultura e da economia criativa, né? Então, o meu trabalho é sempre com base nesse poder de transformação das cidades, das pessoas, né? Então, tudo isso bem fundamentado, a economia criativa, ela traz isso como possibilidade, né? As novas economias em geral. Obrigada, Júlia, Thaís. Realmente é um prazer, assim, Thaís, realmente a gente tem boas lembranças, foi uma época muito importante, né? A gente fez um movimento muito muito único, assim, né? Que marcou nós todos de alguma forma, e certamente isso reverbera aqui no nosso trabalho, né? Cada uma seguindo um caminho, mas a gente pensando, né, nas pautas que são urgentes, na questão de acessibilidade, e ter você aqui realmente é um prazer. A Júlia, que está lá em Pouso Alegre, a gente já teve a oportunidade, né, de pensar em experiências juntas, de trocar ideia, participar de eventos juntos também. Então, estou muito feliz de agora poder trazer você aqui para compartilhar, né, essas experiências do teu trabalho que é tão bacana e tão significativo aí em Pouso Alegre, na região como um todo, né? Mas por que, né, trazer essa pauta das novas economias, do impacto social para a Mia, né? Eu acredito que a gente precisa trazer essas falas porque são pertinentes, são necessárias, né? Tem tudo a ver com democratização do acesso cultural também, como um todo, porque traz um fortalecimento, né, da cadeia produtiva, e o setor está muito ligado, caminha junto, e as novas economias, né, o setor cultural faz parte dele também. Então, Thaís e Júlia, eu queria que vocês contassem um pouquinho em relação à nossa região, assim, do trabalho e da força que a nossa região aqui tem relacionados a ações que têm o impacto, né, um impacto social, instituições sociais fazendo trabalhos importantes e expressivos para fortalecer também aqui o sul de Minas, né, e impactar de uma forma positiva a sociedade em geral. Então, eu queria que vocês contextualizassem essa nova frente, né? A força que isso vem ganhando, como que vocês enxergam esse trabalho de novas economias, como que vocês veem a nossa região, principalmente pela experiência que vocês têm e os trabalhos que vocês têm desenvolvido. Se quiserem citar exemplos, alguma coisa, fiquem à vontade. Quer começar daí, Julinha? Não, pode ser. Eu queria falar mais, assim, né, sobre essa potência mineira com as novas economias, né, para as novas economias, principalmente para a economia criativa, né. A gente está muito acostumado a enxergar a grama do vizinho mais verde, né. A gente tem esse costume, a gente tem essa visão de enxergar a gente muito inferiorizar o nosso local, o nosso saber, o nosso fazer, né? E a gente esquece que o nosso local é muito rico, é muito potente, né? Minas Gerais, o sul de Minas Gerais, mais especificamente, a gente tem muita história, muita cultura, a gente tem muitos saberes, a gente tem muitos atributos únicos, que é o que alimenta a economia criativa, né? Muitos atributos intangíveis, né? A gente tem a gastronomia, a gente tem essa forma de receber mineira, a gente tem as montanhas, a gente tem a natureza, toda a natureza, e tudo isso está sendo muito valorizado hoje em dia, né? Toda essa amplitude que Minas Gerais traz e todo esse aconchego que Minas Gerais traz, ele está sendo muito valorizado, né? Eu acho que agora, com essa
com essa onda que aconteceu, que está acontecendo, Minas Gerais está virando tendência, o sul de Minas está virando tendência, né? O modo caipira está virando tendência, as pessoas estão saindo da visão de grandes cidades para olhar mais para o interior, tanto o seu interior quanto, nossa, agora eu tenho que viver uma vida melhor. Então, onde que eu vou buscar isso? Eu vou buscar em cidades do interior. Então, Minas Gerais está sendo tá totalmente no radar. E aí é a hora de aproveitar o tempo certo das coisas. A gente fala assim que o importante é estar no tempo certo, nem muito na frente, nem muito atrás, né? E agora é o tempo certo de olhar para todas essas potências de Minas e fazer gerar economia mesmo, né? Fazer girar empreendimentos locais, girar economia para o local. E não, por exemplo, a gente tem muitas cidades aqui que os empreendedores dentro das cidades são pessoas vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, eu acho que agora é o momento desse empreendedorismo, principalmente para o turismo mais, para o turismo que eles falam, para o turismo interior mesmo, para o turismo local, ser evidenciado. Né? O turismo de experiência também, né? Turismo de experiência e o turismo de a própria cidade consumindo a própria cidade, esse turismo de interior mesmo, eu esqueci o nome da expressão, que é, né, esse turismo onde as pessoas do local consomem o próprio local. Então, está na hora de Minas Gerais, do sul de Minas, das cidades do sul de Minas, vestirem a camisa das cidades do sul de Minas, né, porque está o momento certo para essa efervescência da cultura mineira, que é o que está acontecendo. E aí abre caminho para as outras todas novas economias, né? Para a economia compartilhada, olha aí o Airbnb bombando, né? Olha quantos recursos estruturais a gente tem que a gente pode utilizar em Minas Gerais, né? Então, a gente tem muita abundância em todos os sentidos, né? É um momento de fomentar a rede, de trabalhar a economia colaborativa, né? De se juntar as pessoas e fortalecer esse ecossistema, né? Quais são as pessoas do meu entorno, quais são os negócios do meu entorno, quais são as histórias do meu entorno que vão ajudar a desenvolver esse local, né? Então, eu acho que a gente está realmente nesse tempo certo de movimentar essas coisas, de movimentar a cultura mineira, de aproveitar essa cultura e vestir a camisa dela, né? É realmente cantar, assim, eu sou caipira, e tudo bem, e é legal ser caipira, porque o caipira está sendo valorizado hoje, né? O Brasil está sendo olhar para os produtos brasileiros e não para os produtos do exterior, olhar para os produtos mineiros e não para os produtos só de São Paulo, né? Ou Rio de Janeiro, enfim. Então, olhar para essa cultura que nos permeia. Eu acho que esse momento é agora. Vou pegar daqui. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, a gente participou de um evento que teve aqui em Poços, de inovação social. E aí veio gente do Brasil inteiro, né? Tinha pessoas até de fora do país que estavam aí, gente grande, né? Eram CEOs de grandes empresas, gerentes de grandes corporações que estavam aqui em Poços, e a gente conseguiu participar, né, desse evento. E aí eu lembro que a gente estava conversando com um cara, ele era gerente de uma grande corporação é uma corporação mundial que tem aqui. A gente estava conversando com ele, explicando para ele o serviço da guarda-chuva, o que a gente estava fazendo aqui, né? E aí a gente contou para ele, explicou e tal, e ele virou com uma cara muito indignado, assim, virou e falou assim: nossa, mas vocês fazem isso aqui? Aí eu olhei para a cara dele e falei: a gente está fazendo isso aqui. E na visão dele era muito, acho que muito inconcebível, assim, né? Alguém, né, tá falando de empreendedorismo social, tá falando de inovação social, tá falando de economia criativa, né, tá falando de valorização do território aqui no sul de Minas, né? Para ele isso, né? E eu acho que para as pessoas que estão nos grandes polos, nas grandes capitais, isso é meio que inconcebível, né? Tem essa visão que a gente tem que ir lá
e tem que beber da fonte lá. E aí, quando a gente olha para o sul de Minas, eu vou falar específico do sul de Minas, se a gente olhar para Minas, Minas tem um pouco mais de 20 milhões de habitantes. Se a gente olha para o sul de Minas, a gente está falando de 154 municípios. Gira em torno, né, quase chega a 3 milhões de habitantes que a gente tem aqui. E uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que a economia criativa, né, ela acontece e ela é viva por conta das pessoas. E se a gente tem aqui no nosso território quase 3 milhões de pessoas, imagina a riqueza que a gente não tem aqui. E aí uma coisa que a gente bate muita tecla aqui na Guarda-Chuva é a gente tem um território extremamente rico, a gente tem um território extremamente diverso, né? A gente tem um território extremamente inovador e a gente precisa começar a apostar nesse território, né? A gente brinca aqui que a gente é muito bairrista, né? Eu vou para São Paulo, vou para BH, vou para as capitais, conheço pessoas de lá, mas é aqui que eu vivo, é aqui que a minha família, né, a minha família nasceu, a minha família cresceu, e é aqui que eu vou colocar o meu conhecimento à disposição, né, porque é aqui que eu quero que seja um lugar melhor. Então, quando a gente olha para esse cenário de economia criativa, eu acho que é olhar muito para o potencial do território e como a gente pode apostar, porque eu acho que quando nós falamos, né, de todas essas questões, de questões sociais, de questões de economia, a gente fala de questões culturais, é uma grande aposta que a gente faz em fortalecer esse território. Então, eu falo, cara, são 3 milhões de pessoas, são 164 cidades. Né? Quais são as histórias dessas cidades? Quais são as histórias dessas pessoas? O que a gente tem de festa que está acontecendo, que está gerando economia? O que a gente tem de artista que está produzindo música autoral e que está rodando e que está trabalhando de forma independente? O que a gente tem de companhia de teatro? O que a gente tem de gastronomia? Né? Qual que é a riqueza gastronômica que a gente tem nessas cidades? Né? O que a gente tem do ambiente, né? Você vai aqui do lado, em Caldas, ou você sobe a Serra de São Domingos, você tem um espaço, né, um ambiente tão gostoso, é ali, é a natureza, e é nossa, é do território, e que as pessoas pagam para vir aqui ver, e a gente, de alguma maneira, não valoriza isso. Então, acho que essa fala que a Julinha trouxe, né, de falar, olha, a gente tem que consumir a nossa cidade, a gente tem que consumir a nossa cidade. E ela ter uma questão muito interessante, que quem é de Poços não usufrui da cidade. Né? Nós temos uma questão das águas termais aqui que é muito preciosa e muito única, que a gente pouco explora. Isso é economia criativa. Né? Se você perguntar para as pessoas, já tomou banho nas termas? Já foi lá na Praça Dom Pedro II lavar a mão nas águas termais? Você conhece os projetos envolvidos das águas termais? As pessoas não conhecem. Né? Isso aí mostra o quanto a gente tem para explorar desse potencial do território. Isso que eu estou falando de Poços. Se a gente for para Pouso Alegre, quais são as histórias, quais são as riquezas que a gente tem em Pouso Alegre que a gente pode explorar? Então, eu acho que a gente tem um potencial, né? E eu gosto muito de apostar nesse potencial. Eu gosto muito de conhecer essas histórias e eu acredito muito, né, nesse poder transformador que essas histórias têm no território. Realmente, a nossa região, ela é única, assim, né? Nós temos... e tem... O que é legal perceber é que, como a Thaís disse, as pessoas agora estão querendo ficar aqui, né? A gente está querendo cuidar desse espaço e fazer desse um lugar melhor, né? Como a Thaís pontuou mesmo. Por que nós estamos apostando, né, nessas pautas que às vezes fogem um pouco do conhecimento mesmo, né? E eu acredito que a educação é uma porta muito importante, né, para que a gente comece a fazer essa construção, né, de entendimento, de pertencimento, porque a valorização, ela parte daí, né? As pessoas precisam se sentir também pertencentes a esse espaço, para cuidar, para gerir, para movimentar. Então, o que acontece também é essa falta de acesso num sentido de levar, né, o conhecimento, de levar que as portas estão abertas para as pessoas. Então, né, a questão aqui das nossas águas termais, que as pessoas compram na farmácia, né, o vidro de água termal, sendo que aqui a gente tem minas, né, à disposição
disposição e é realmente uma potência, né? Isso é um dos exemplos, né, que nós temos aqui na nossa cidade, e que as pessoas acham que não é para elas não entendem, nunca entraram nas termas, nunca vivenciaram uma experiência, né? Então, a gente também criar oportunidades, criar mecanismos, criar projetos que levem, né, o fortalecimento da cidadão social mesmo, né, no sentido de pertencimento, eu acredito que é muito importante, é um papel fundamental, assim, para mudar e quebrar esses paradigmas, né, para que a gente possa realmente fortalecer a nossa região como um todo. Acredito também nessa coisa do turismo, né, que as pessoas, a pandemia trouxe isso também, né, de procurar ar puro, procurar regiões, né, que tenham essas experiências, que deem essa oportunidade de vivenciar essas coisas, e a gente precisa preparar, né, os trabalhadores, os prestadores de serviço como um todo, para receber, para vender, e para que eles entendam o potencial dos seus produtos, né, porque a gente tem uma coisa realmente muito única, né, que é só nossa, esse receber, e para ajudar, a gente está pertinho aqui de São Paulo, né? Nossa, o sul de Minas está perto da região de São Paulo, que tem um poder de compra, né? Também, num sentido de vir consumir, né? Mas eu acredito também que é muito urgente e necessário a gente trabalhar nesses paradigmas para ensinar a nossa sociedade a olhar para ela, né? Olhar essas riquezas, saber explorar da melhor forma, não no sentido de precarizar as coisas, esgotar até acabar, mas no sentido de explorar para crescer, para cuidar, para preservar e deixar isso para as gerações futuras, assim. E eu vejo que vocês fazem, né, um trabalho com pequenos empreendedores, né, que buscam o trabalho de vocês justamente para, né, porque elas se veem como diferentes também no mundo, né? A gente tem esse sentimento, por que nós trabalhamos com isso também, né? Esse sentimento de querer mudar, de renovação. Então, assim, como que vocês enxergam essa demanda hoje, assim, no sentido das pessoas que procuram vocês, como que vocês enxergam essas perspectivas para o cenário, né, para o fortalecimento da região, a partir do trabalho que a gente precisa fazer, assim, que vocês já estão, né, plantando as sementes aí, tem muito trabalho, muita coisa bacana sendo criado, sendo pensado para gerar, né, frutos daqui a pouco. Vou pegar daqui. Eu gosto de pensar, eu vou tentar trazer ao máximo para esse contexto da economia criativa, que é o que a gente está pautando aqui. Quando a gente fala em economia criativa, a gente tem que olhar para 4 pontos, né? O primeiro é o ponto da diversidade cultural desses territórios, diversidade cultural dessas várias pessoas que estão aqui, dessas várias tradições que estão aqui. A gente tem que olhar para um polo da sustentabilidade, né? Não dá para a gente chegou num momento que ou a gente pensa e age com sustentabilidade, ou a gente entende de uma vez por todas e começa a praticar a sustentabilidade, né? Seja sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, seja qual for a sustentabilidade, a gente tem que ter isso muito claro. A gente precisa urgentemente, eu acho que no contexto de pandemia isso se agravou, acho que se agravou, mas mais que se agravou, escancarou, né, uma coisa que estava aí, que é a questão da inclusão social, né, a desigualdade social no país, ela tá em níveis alarmantes, né, a gente voltou a figurar no mapa da fome, né, a gente está com pessoas aí, saiu uma pesquisa recente, quase 50% aí
que cresceu, né, o aumento de pessoas que estão em insegurança alimentar, que não tem o que comer, não tem, né, o que pôr no prato para comer. E a gente olha para a economia criativa também muito pelo caminho da inovação, né? E quando eu falo em inovação, eu gosto de trazer isso também, que não é a questão tecnológica, não é só inovação tecnológica, né? A gente aprende na escola que inovação tem a ver com tecnologia, com computador, com software, com isso, com aquilo, com o outro. E não é. Inovação é um modo que você faz alguma coisa e que você consegue melhorar a maneira de fazer aquilo, independente do que seja. Então, quando a gente olha para esses quatro pontos, né, de economia criativa, eles têm que estar sintonizados com as atividades que qualquer coisa que vai nascer, né, seja falando de empreendedorismo social, seja falando de economia criativa, tem que estar sintonizado com isso, né? Não dá mais para a gente pensar negócios, não dá para a gente pensar iniciativas que não sejam sustentáveis, que não promovam a inclusão social, que não promovam inovações e que não valorizem, né, e represente também a diversidade cultural que a gente tem. Então, aqui na Guarda-Chuva, a gente aposta muito nisso, assim, né? Nosso trabalho é um trabalho de formar empreendedores sociais, né? E não no sentido de formar, de falar, agora você passou por aqui e você é um empreendedor social. As pessoas já chegam aqui empreendedoras sociais, elas só não sabem, né, que elas são, né? E a gente fala, olha, esse é o universo do empreendedorismo social, né? E aqui você tem esse leque de possibilidades para trabalhar e para potencializar ainda mais o seu serviço. E uma das coisas que a gente fala também é que a gente tem uma visão muito romantizada do empreendedorismo, né? Esse empreendedorismo que vai deixar você rico, esse empreendedorismo que você não vai precisar trabalhar, esse empreendedorismo, sabe, master, ultra. Não, isso não é o empreendedorismo que a gente acredita, né? Isso é que algumas pessoas estão usando para vender, né? E que acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Porque quando a gente fala de empreendedorismo social, a gente está falando de impactar positivamente a vida das pessoas, né? Seja por uma iniciativa social que acontece no bairro tal, seja um artista que está levando uma pauta social importante, uma companhia de teatro que está falando de desigualdade social, uma chefe de cozinha, uma cozinheira que está trabalhando a gastronomia tradicional da comunidade dela, né? E aí como é que a gente, através desses negócios e desses empreendedores sociais, a gente consegue pautar esses 4 pontos, né? Diversidade, sustentabilidade, inclusão e inovação, para que essas pessoas que estão na ponta, né, trabalhando com empreendedorismo social, e aí isso vale para todos os territórios sul-mineiros do Brasil, enfim, mas vale para todos, como é que eles potencializam e eles começam a gerar renda no território que eles estão, e aí eles vão, nesse movimento de se fortalecer, eles vão fortalecer nos territórios, né? Então, é um trabalho de um por um, né? A gente forma um empreendedor aqui, forma um ali, e aí quando vê, a gente está conectando essas pessoas, conectando essas redes, e a gente vai fortalecendo essas redes, né? É um trabalho de um por um que vai formando uma rede que vai trazendo todo o impacto que a gente deseja aqui, mas que acontece através das pessoas. Então, acho que é um pouquinho disso aí. Eu vou falando, aí eu perco o que eu tenho que responder. Se eu for muito longe, vocês me puxem de novo aqui. Mas a ideia é essa mesmo, né? Trazer essa pertinência. Antes da Júlia continuar, eu achei bárbaro a questão, né, não é só ganhar dinheiro, né? O que a gente faz vai além, assim, né? É isso também, claro que é importante da sustentabilidade, né? A gente vive num país capitalista, às vezes tem contas para pagar, mas assim, a gente tem que educar para que não seja só isso, né? Morrer de trabalhar e não viver, não curtir e não sentir as coisas, né? Então, acho que esse trabalho do empreendedorismo social, ele traz muito essa verdade, né? Esse olhar para dentro e fazer coisas que preenchem a alma e que realmente a gente vai poder compartilhar coisas e trocar experiências. Então, a fala da Thaís realmente eu achei muito incrível, porque ela traz realmente esse olhar assim para o que vai
o que vai fazer sentido na nossa vida, assim, né? E eu acredito que agora a Júlia vai compartilhar mais coisas preciosas. É interessante que eu acho que tudo se conecta bastante ao que a Thaís falou, bastante, assim, completamente ao que a Thaís falou. E essa questão de olhar para a diversidade é muito importante dentro da economia criativa, porque diversidade é riqueza, né? Se a gente não tem diversidade na natureza, a gente não tem a nossa vida sustentada, né? A vida da natureza sustentada, e estamos dentro da natureza, somos seres humanos e pertencemos a isso. Então, essa diversidade, a questão da diversidade, de olhar para a diversidade cultural, de olhar para a diversidade de conhecimentos, olhar para, enfim, para a diversidade de recursos que temos, é muito importante, assim, é essencial para um desenvolvimento econômico, para um desenvolvimento de território, para o desenvolvimento de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade, enfim. Então, olhar para a diversidade, olhar assim, olhar incluindo essa diversidade, né? Porque eu gosto de fazer uma analogia, que a gente não faz uma banda só de um baterista, né? Você não tem uma banda só de baterista, você precisa de vários profissionais, de várias múltiplas habilidades para construir uma banda, para construir um espetáculo, né? Você precisa de vários ingredientes para fazer uma comida, né? Então a diversidade está o tempo todo na nossa vida, só que a gente chegou no momento que não. Tem que ser só assim, só assim, só assim, só assim. Tem que ser só um. Não, nunca foi, nunca vai ser. Por isso que tá tudo se quebrando, né? Agora tá tudo meio que estamos olhando para a diversidade novamente. E o que chega muito na gente, assim, do Observatório Luneta, são essas pessoas empreendedores em transição, né? Que estão aproveitando essa oportunidade para realmente criar negócios significativos, criar negócios com propósito, criar negócios que impactem, criar negócios que vão ter um impacto mais positivo com a natureza, né? Que olhando para os seus ingredientes, olhando para as suas embalagens, olhando para os seus processos, né? Olhando para o seu propósito e com que ele está conectado com o mundo, olhando para as suas habilidades, o que ela está conectada com o restante. Então, eu acho que, assim, estamos nesse momento realmente de transição em que as pessoas querem empreender com impacto, querem que os seus negócios causem alguma coisa para o mundo, né? Mesmo que seja um passo a passo, né? É o que a Thaís falou, concordo plenamente também, não é aquele que a gente fala empreendedorismo de Instagram, que ganha 1 milhão em uma semana, em um mês, e pense positivo e ganhe 1 milhão. Não, é um passo a passo, é uma construção, empreender é uma construção, criar uma empresa, criar um negócio, criar um projeto, tudo é uma construção, né? Então, é um aprendizado, é um caminho constante para construir para plantar essas sementinhas no mundo, né? Para dar esses resultados positivos para o mundo e para você mesmo, porque você está apostando em uma coisa que é seu propósito, né? As pessoas estão apostando uma coisa que elas acreditam mesmo e querem se sustentar, né? Pagar suas contas com aquilo, querem viver uma vida de conforto, né? O conforto assim necessário, né? Com aquele negócio. Então tá sendo isso bastante, né? As pessoas estão deixando de olhar para as empresas, as multinacionais que apenas tem um bom salário, mas apenas um bom salário, e na verdade sua energia, você está morrendo ali dentro para um lucro, para um patrão que não está causando impacto no mundo, e fala assim, não, agora é a hora de fazer alguma coisa. Então tem muita gente chegando, muitos novos empreendedores chegando com essa consciência mesmo. Isso é muito bacana. Realmente, essa pandemia trouxe esse olhar para dentro, né? Da gente parar e perceber
as coisas, os sentidos, né? E às vezes isso escapa, né? Na correria, né? Os prazos, as coisas, a gente tem que respirar e entender, né? Falando de propósito, né? Falando dessa construção. E eu acho que a gente tem um papel, assim, né? Nós que estamos aqui transformando e que vamos educar nossos filhos, os nossos sobrinhos, né? Cuidar dessas crianças que estão vindo, para que seja realmente além, assim, né? Para que não, para que ela vá fazer, que ela escolha uma profissão, ou que ela escolha um caminho, sentindo o que faz o coração vibrar, né? Porque é isso que eu sinto que se perdeu, assim, no mundo, né? A natureza trouxe esse momento, assim, de respiro, né? As pessoas estão sem ar, né? Mas esse momento, assim, da gente poder refletir, cuidar dos nossos, estar com os nossos, né? E a gente não pode abraçar, a gente não pode conectar. Então, realmente é um momento de bastante reflexão, né? E que eu espero e eu acredito, né, que traga transformações. Né, tem muita gente ficando em casa, comprando mais do que nunca, então também não é isso, né? O consumo tem que ser sustentável, porque o meio ambiente não aguenta, a gente precisa cuidar dele, pensar em produtos sustentáveis, pensar nessas possibilidades. E aqui, né, já falando desse potencial de sustentabilidade, né, da nossa região, eu acredito que vocês também fazem um trabalho muito nesse sentido, desse cuidado, né, do fazer, dessa sustentabilidade de produtos, de pensar de embalagens, de fortalecer o pequeno produtor. Então, eu vejo que vocês têm um trabalho muito significativo nesse sentido também, né? De trazer esse fortalecimento e principalmente para que as pessoas se reconheçam, né? Como empreendedores sociais, que elas têm um objetivo bonito, né? Então a gente vai quebrando esses paradigmas, né? E vai enaltecendo a força desses detalhes que eu acredito que faz muita diferença, assim, na vida das pessoas. Então eu queria que vocês comentassem aqui um pouquinho desse momento de pandemia, sustentabilidade, como que vocês têm percebido, né, essas relações e em relação ao objetivo de vocês, né, de transformação do mundo como um todo, né, o trabalho que vocês fazem impactando positivamente a vida mineira, a vida das pessoas, favorecendo aqui a nossa região, sul de Minas, né, como um todo. Bom, assim, para a gente que a sustentabilidade está em tudo, né? Está em todos os processos. E a gente tem muito claro que a sustentabilidade é cuidar de tudo, né? A gente tenta passar essa mensagem que sustentabilidade é sempre ir bem, né? Sempre pensar nas embalagens, pensar nos produtos, mas pensar nos processos, pensar nessa questão da valorização do que é local, o que eu posso encontrar aqui na região, o que eu posso encontrar na cidade, o que eu posso encontrar dentro do meu grupo, dentro da minha rede, né, dentro do meu local, né, para favorecer esse desenvolvimento, esse crescimento sustentável, né, que a gente fala quando a gente trabalha em rede, a gente está favorecendo um desenvolvimento local sustentável, onde todos crescem juntos, né? E aí, a sustentabilidade é uma palavra muito delicada, porque muita gente olha apenas pela questão ambiental. É uma das questões mais importantes. Não estou excluindo isso de forma alguma. A gente precisa olhar para o lixo que a gente está produzindo, a gente precisa olhar para o lixo que os nossos produtos estão produzindo, como que eles são feitos, mas a gente precisa olhar também para outros
N fatores dentro de uma empresa, né? Dentro de um negócio. Os negócios pequenos, eles são mais fáceis, porque eles têm poucos processos, e geralmente é uma empreendedora, um empreendedor, poucas pessoas cuidando. Mas empresas um pouco maiores, é muito importante ter uma questão social muito forte, cultural muito forte, para aplicar a sustentabilidade. O que é esse social? É olhar para fora, para a sua comunidade, o que você impacta naquele entorno, o que você valoriza os atores locais, o quanto você está valorizando internamente as habilidades, os saberes, os sonhos dos seus funcionários, né? O quanto que você está valorizando não só monetariamente, também é importante valorizar monetariamente, porque as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver lá fora, né? Não tem mais essa de trabalhar por um sonho e ser escravo daquilo, né? Então, quanto está valorizando monetariamente esses funcionários, esses colaboradores, e também valorizando as suas habilidades, né? O quanto você está sendo transparente com suas contas, enfim, essa questão da governança, né? O quanto que você está gerando impacto, quanto você está incluindo diversidade no seu negócio, né? Você está olhando para as múltiplas pessoas, né? A gente tem casos aí de empresas que, para fora, o marketing é lindo e maravilhoso. É lindo, tudo mescladinho, tudo bonitinho, várias formas, várias cores, mas internamente ainda é a mesma política. Isso não é sustentabilidade. Então, sustentabilidade é realmente pensar de dentro para fora. A gente teve uma palestra esses tempos atrás da Ana Borba, que ela fala sobre o lixo. Que ela foi fazer, um cara contratou ela para fazer um projeto e tal, com material reciclado, e ela viu que não tinha nada no escritório dessa pessoa, não tinha nada que remetesse a uma vida mais sustentável, que não tinha nada artesanal, não tinha nada reciclado, não tinha nada. Ela falou assim, para você implantar para fora, você tem que mudar dentro. Você tem que aplicar essa mesma ideia dentro, na sua rotina, na sua vida, dentro do seu escritório, para as pessoas daqui dentro. Então, a sustentabilidade é muito delicada e sempre com o todo, sempre de dentro para fora e olhando o todo. Temos que mudar para dentro e aplicar para fora. Não adianta só querer tirar o canudinho do suquinho bonitinho e ser uma das empresas mais poluidoras do Brasil, né? É claro que a gente está falando isso de grande escala, mas isso pode acontecer em pequena escala também, em empresas um pouco menores, né? De você falar assim, não, a gente separa o lixo, mas você está utilizando quilos e quilos de embalagem de plástico, o que pode ser mudado, assim, é sempre um processo. É sempre olhando o processo que eu posso fazer hoje, qual que é a minha meta de futuro. Aí eu falei demais agora. Só complementando, acho que a Júlia trouxe tudo aí, né? Mas eu sou capricorniana, terra, filho de Nanã, né? Então para mim tudo tem que ser muito palpável, assim, né? E eu acho que quando a gente fala sobre esses temas, eu acho que para a grande maioria das pessoas ainda é muito intangível, né? É muito distante. E aí eu separei aqui, tá aqui do meu lado, tá? Essa bolsa não é daqui do sul de Minas, essa bolsa, ela é lá de Curitiba, mas ela é feita de cinto, resíduo de indústria automobilística, né? Então ela é inteira confeccionada de cinto, e reutilizando, e uma parceria que é um negócio social que tem lá em Curitiba que chama Badu, né, que é a Ariane que toca esse negócio, inclusive eu sou super fã dela, tive a oportunidade de conhecer, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar dela, eu falo. E aí, quando a gente fala, né, sobre impacto social, sobre inovação social, é um produto super bonito, é uma bolsa, né, ela é feita sustentável, né, de material sustentável, não o material sustentável, mas a maneira de aproveitamento, mas para além disso, a questão da cadeia. Principalmente quando a gente olha para a cadeia da moda, né, a gente tem uma questão muito séria, que é uma questão de
do pagamento dessas pessoas que trabalham nessa cadeia. Então, está remunerando essas costureiras de maneira digna. Eu acho que uma palavra que a gente tem que ter muito no nosso vocabulário daqui para frente, eu acho que a gente já tinha que ter antes, mas eu acho que daqui para frente ela tem que ficar mais forte, é a dignidade humana, né? E aí, quando eu falo de dignidade humana, eu não estou falando do básico, né? Porque o básico a gente está vivendo há muitos anos. O básico, desde que eu me conheço por gente, eu vivo do básico. Mas a gente precisa ir além desse básico, né? Quando a gente olha para esse contexto de pandemia, quando a gente olha para uma cesta básica, que você tem lá um pacote de arroz, um pacote de feijão, óleo, fubá e sal. Isso é básico para uma pessoa viver? Isso não é. Né? E aí, quando a gente olha para esse contexto e aí eu vou usar o exemplo da Badu aqui, além do produto ser um produto bonito, um produto sustentável que está sendo feito, as costureiras são remuneradas de uma maneira digna, e aí digna é para além do básico. Né? Você tem toda uma articulação em rede com as empresas que trabalham com questão automobilística lá em Curitiba, que isso é muito forte. Você tem uma articulação forte, então, de destinação desses resíduos têxteis. Você tem uma sustentabilidade do negócio, porque eu comprei essa bolsa, né? Se eu não me engano, eu paguei nessa bolsa R$90, né? Eu brinco que é uma bolsa que ela vai R$10 cada ano, porque é uma bolsa que deve durar uns 90 anos, né? Então, você tem a questão da sustentabilidade, e aí, olhando para isso, né? Eu vou comprar uma bolsa, olhando para esse cenário, eu vou comprar uma bolsa que eu não faço ideia de onde que ela veio, né? Que eu sei lá se quem está fazendo essa bolsa está no sistema de escravidão, né, tá trabalhando lá no porão, sei lá onde, ou o imigrante que está vindo tá trabalhando lá, ou eu vou preferir comprar, né, uma bolsa que eu sei toda a cadeia, que eu conheço a cadeia, que tem a Júlia falou isso, a questão da transparência, né, que é um produto que eu consigo acessar a Ariane. Eu acho que isso é muito legal, assim, desse momento que a gente está vivendo, porque a gente consegue acessar as pessoas. E eu acho que isso é o mais importante. Se antes a gente tinha as pessoas num pedestal, que as pessoas eram... Você não conseguia falar. Você queria falar numa empresa, se você passasse da portaria para falar com a recepcionista, cara, era muito. E hoje não. Hoje, com a tecnologia, com tudo que a gente tem, a gente consegue acessar as pessoas. Então, acho que esse é um dos exemplos. E um outro exemplo que eu tenho aqui é o exemplo esse é um dos livros que está aqui na minha mesa, mas é um livro, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui pertinho, não sei como é que vai ficar, da editora Voo, né? Que é uma editora, ela também é lá do Sul, se eu não me engano, acho que é de Curitiba também, né? E ela é uma editora muito legal, porque ela trabalha com propósito de livros, então ela está trazendo vários temas, de livros, por exemplo, esse aqui fala de o poder do propósito, mas você tem livros que falam sobre novas formas de organizar a sociedade, as organizações. Eu super indico, mas é para além de uma livraria, porque toda a cadeia produtiva deles, né, eles fazem livros totalmente sustentáveis, né, eles são uma empresa B, que é uma empresa certificada, né, empresa B, para quem não conhece, né, eu acho que é uma coisa super legal da gente falar. E, além disso, eles têm um fundo. Então, para cada livro que você compra lá, uma parte desse dinheiro vai para um fundo. E aí, esse fundo, ele apoia, né, incentiva projetos de ressocialização de pessoas que estão egressas do sistema penitenciário. E aí eu pergunto, eu vou comprar um livro numa editora que tem todo um trabalho assim, ou eu vou pensar, né, e vou comprar um livro que eu não faço ideia, que está pagando lá para o escritor, lá na ponta, que está pagando centavos por um livro dele, né, que aí passa por toda uma cadeia e não remunera essas pessoas de maneira digna. Então, acho que acho que a Chiara trouxe isso, a Júlia falou sobre isso, mas acho que o nosso consumo, ele vai estar cada vez atrelado mais a um propósito de, se todo mundo ganha, eu quero, se alguém está perdendo, está fora. A gente tem que ter um olhar muito, né, para essa questão do ganha-ganha. Não existe mais ganhar e perder, né? A gente está vendo aí que jogos, né, jogos que um ganha, outro perde, né?
essa questão de alguém tem que perder, isso está caindo, a gente está vendo que isso está ruindo. Vai demorar alguns anos? Vai demorar, mas eu prefiro muito mais viver numa sociedade que todo mundo está ganhando, né, que todo mundo está no ganha-ganha, que se eu ganho aqui, o outro ganha ali, o outro ganha ali, está todo mundo ganhando, a gente tem essa questão da dignidade humana sendo valorizada, do que para eu ter uma dignidade, para eu ter um bom salário, para eu acessar boas coisas, alguém tem que estar passando fome. Isso é inaceitável, né? Nós estamos em 2021, né? E a gente vive, né? A gente está nessa sociedade, a gente olha para isso, graças, né, a todo esse movimento, a gente não vê, né, mais uma inatividade, né? Mais uma, como é que eu posso ver? Uma amortização, né? A gente está desperto para isso. E a pandemia, acho que no começo a gente teve muito isso da pandemia. A gente está começando as pessoas estão mudando, né? Agora vai ser diferente. E aí passou alguns meses da pandemia, principalmente quando começou a reabrir os comércios, e aí todo mundo falou, nossa, você foi lá e acreditou nessa balela que as coisas estavam mudando e tal, mas não é balela. A transformação, ela está vindo, e ela está vindo há muito tempo. E qualquer coisa que precisa transformar grandes estruturas demora muito tempo. Mas acontece com o trabalho que a gente está fazendo aqui na Guarda-Chuva, acontece com o trabalho que a Júlia está fazendo lá em Pouso Alegre, do Observatório, acontece com a Mia, que a está puxando aí, acontece com os movimentos sociais, acontece com os movimentos culturais, acontece com os movimentos, né, de consumo consciente. Então, é uma transformação que a gente está vivendo e não dá mais para fechar os olhos, né? Não dá para a gente mais fingir que isso não existe. Está aí, né? Está existindo. Aqui na minha mesa, né? Aqui 2 exemplos, né? Que eu nem precisei levantar para buscar longe. Está aqui, está no cotidiano. E a gente se atentar, né? A comida que a gente põe no nosso prato, de onde que vem isso? Né? Esse café aqui, esse café que eu estou aqui, estou bebendo, a gente em Minas toma muito café. Mas que café que é esse? De onde que vem? Que indústria que é essa? A gente precisa começar a conhecer as coisas que a gente consome. Para a gente, se fala muito em propósito, né? E até estou com o livro aqui falando de propósito, se fala muito em propósito, mas o propósito é para além dessa questão desse lugar inalcançável, né? O propósito, ele está no nosso dia a dia, nas ações que a gente faz no nosso dia a dia. E eu acho que isso conversa muito com tudo isso que a gente fala, né? Eu acho que para a gente falar de tudo que a gente queria falar, eu já estou até me estendendo aqui na fala, a gente precisa de muito tempo, porque é muita coisa boa acontecendo. Por mais que eu ligue a TV e eu veja só notícia ruim, né? Ontem eu fui dormir chorando, né? Porque eu acho que é uma quantidade de coisas. A gente teve o assassinato lá em Jacarezinho, 28 pessoas foram assassinadas pelo Estado. Ontem, uma moça grávida de 24 anos morreu com uma bala na cabeça, de novo, pelo Estado. É muita notícia ruim, mas quando eu venho para uma roda de prosa dessa aqui, eu falo, cara, tá melhorando, eu preciso acreditar que tá melhorando. Né? Eu preciso acreditar no trabalho da Júlia e nas pessoas que a Júlia está impactando lá. Eu preciso acreditar no trabalho da Mia, no que a Mia está impactando, no que ela está trazendo. É o respiro. Né? Não é à toa que a gente está vivendo uma doença que tira o ar, porque, de fato, a Chiara falou isso, né? A gente está sem ar. E são essas pequenas ações que a gente vai realizando que vai dando ar para a gente respirar. Então, acho que a gente precisa olhar. E não é olhar para isso, para o físico, é olhar para tudo que tem atrás disso. Né? E eu acho que isso tem a ver com tudo. Alimentar, vestir, falar, se posicionar, por onde a gente está indo, o que a gente está assistindo, tem a ver com tudo. Não dá para a gente ser isentão mais, isso não existe. Eu fugi da pergunta que ela tinha feito, mas eu acho que deu certo. Gente, eu tô muito feliz com esse bate-papo, assim, aquelas coisas que aquecem, assim, que deixa realmente, que traz um sentido, um significado, saber que tem pessoas fazendo um trabalho muito bacana, acreditando, construindo, e aqui, pertinho da gente, próximo, pessoas que a gente conhece, que a gente tem o telefone, e eu espero mesmo que quando isso tudo passar, que a gente possa se encontrar, que nós possamos fortalecer as nossas ações, né? Uma forma já de contribuir, apoiar, acompanhar o que está acontecendo, né? Eu acredito muito nisso.
mas eu estou muito feliz com esse bate-papo. Realmente, assim, é muito bonito e é muito importante o trabalho que vocês fazem, a semente que vocês plantam, né? Nós temos essa responsabilidade mesmo, a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que se engajar, a gente tem que cobrar por políticas públicas. Não deu nem tempo de falar de políticas públicas aqui, né? Isso é uma outra, vai ficar para a pauta seguinte, mas também, né, enaltecendo essa Chama a gente para falar importância. que a gente vem falar também. Com certeza. Você vê que tem muita coisa. Isso aqui foi só uma pincelada, né? Porque a gente cobrar políticas públicas, a Thaís falou mesmo, a gente vive, tem muita coisa ruim acontecendo, tem muita coisa séria, as pessoas estão passando fome, isso não está longe da gente, isso está aqui do nosso lado. Mas realmente também tem muita coisa bonita, e eu acredito também nisso, que tá tendo essa transformação, né? E a gente precisa se fortalecer as propostas que seguem esse caminho desse cuidado, né, de olhar para o outro, de trazer essa pauta do empreendedorismo social que vai além do ganhar dinheiro, né, que traz um sentido, um significado. E eu estou realmente muito, muito feliz, assim, eu queria saber se vocês querem fazer as considerações finais, assim, abertamente, falar mais um pouco sobre o trabalho de vocês. Nós vamos deixar aqui depois as redes, os contatos, as informações sobre o trabalho de vocês, mas, né, para a gente poder finalizar, porque passou rapidinho aqui, foi muito bom esse diálogo, realmente vai trazer muita para nossa pauta aqui, né? Só para fechar, que eu também agora estou falando demais, mas a Mia pensou nisso, né? Nessa diversidade, num sentido que vai além do gênero, né? Hoje em dia ouve-se falar muito de gêneros, né? Isso é importantíssimo e nós trouxemos isso para a Mia também. Mas a Mia quis ir além, né? Ela quis trazer esse olhar para o que está acontecendo, né? Diversidade, de olhar para nossa casa, né? A palavra diversidade tem a verdade, tem várias coisas, tem vários significados. Então a Mia não é só uma questão de se preocupar com gênero, né, com cor de pele. A gente tem essa preocupação e é real e é legítima, mas é uma Mia no sentido de ser, de olhar as coisas, né? De fazer essas conexões, essas pontes. Essa é a nossa essência, assim, esse é o propósito. E eu falo que as pessoas acreditam na Mia, assim, né? Nós estamos com mais de quase 100 pessoas envolvidas, assim, e eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Todo mundo que está compartilhando, as pessoas que estão envolvidas de uma maneira ou de outra. Eu, né, já fica aqui a deixa de agradecimento para todo mundo que está fortalecendo a nossa proposta como um todo. E realmente esse bate-papo realmente falas diversas, urgentes e necessárias, né? A gente fortalecer o que acontece aqui na nossa cidade, na nossa região, cuidar daqui para que a gente possa começar de algum lugar a mudar o mundo. Então, muito obrigada. Então, se vocês quiserem fazer as considerações finais. Bom, a Thaís deu alguns exemplos, eu queria falar assim, rapidamente, da Dobra, que eu acho que também é um exemplo de empresa que impacta, que ela são carteiras de papel, ela trabalha com uma ideia de lixo zero, né, reciclagem, de compor uma rede local, né, para construir tanto de artistas quanto das pessoas que costuram e etc. Então, conheçam a Dobra, que eu acho que é um exemplo também que trabalha todas essas dimensões do impacto positivo. E eu queria convidar a todos a olharem para o seu local, né, vestirem a camisa do seu lugar e comunicar o seu lugar, comunicar as riquezas locais, as riquezas da sua comunidade, as riquezas da sua cidade, as riquezas da sua região, do seu estado, do seu país.
Eu acho que a gente precisa vestir essa camisa e olhar para o que é do Brasil, porque é de Minas, porque é da nossa terra, né? E assim a gente vai valorizando a diversidade, a gente vai construindo uma comunidade mais sustentável, enfim, eu acho que isso é muito importante, né? A gente olhar para o que está perto. E convidar todos a seguir o Observatório Luneta e o Negócio para Elas, né? Temos Instagram, temos Facebook, enfim. Estão todos convidados, né, a entrar, quem quiser entrar em contato, quem quiser falar com a gente tá super aberto. E é isso. Muito obrigada, Chiara. Maravilhoso estar participando do MIA, assim, eu fiquei muito feliz com o convite e de poder participar, assim, é um movimento muito bacana e de muito impacto também. Obrigada, Júlia, eu que agradeço mesmo, estou muito feliz, de verdade, isso não é babação de ovo, vocês duas são pessoas que eu conheço, que eu tive a oportunidade de encontrar, e eu acompanho o trabalho, não com a frequência, assim, a gente não se fala com a frequência que gostaria, mas sabe que está ali, que está fazendo um trabalho bonito e que está fortalecendo e que está construindo, formando pontos. Então, realmente, obrigada. A minha realmente é mais do que uma mostra integrada de artes, ela é um movimento e as pessoas, ela só acontece porque pessoas como vocês acreditam na nossa proposta de espalhar a arte, a cultura e outras tantas pautas que estão relacionadas à economia criativa, ao desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero, pensar em políticas públicas e outras tantas coisas. É isso. Thaís, sua vez. Eu tinha tanta gente para falar, né? Eu queria tanto falar da incubadora social aqui em Poços, eu queria falar tanto da Camila, do Instituto A, que está fazendo um trabalho sensacional com as famílias e com pessoas do espectro autista. Eu queria tanto falar da Marilda, Marilda e Heleninha, que estão lá à frente ao Maria Cinderela, né, que trabalham com meninas, adolescentes que estão em risco de vulnerabilidade social alto, né? O bairro tem algumas questões onde elas estão inseridas. Tem tanta coisa boa acontecendo, assim, que eu falo, cara, o mundo melhor ele não vai acontecer, ele está acontecendo, né? A Júlia trouxe isso do tempo certo. O tempo certo é o agora, né? As coisas estão acontecendo agora e a gente precisa estar atinado a isso, a gente precisa estar conectado a isso, se conectar, né? Eu acho que esse tempo ele trouxe muito isso da importância das conexões. E dizer que é uma delícia, né? É uma delícia rever a Juninha. A gente sempre se encontra, né, Juninha, nos eventos aí da região. Isso é muito gostoso, né? Ver, te ouvir, né? Dá um quentinho muito, muito gostoso no coração. Agradecer a Chiara pelo convite mais uma vez, por apostar, né? Apostar em mim, apostar no guarda-chuva, apostar em todo mundo. Acho que a gente está nessa constante aposta que a gente faz nas coisas, e deixar aí as redes sociais, eu deixei até o arroba aí no meu nome, da Guarda-Chuva, arroba a Guarda-Chuva, Instagram, Facebook, e também as minhas redes sociais, aí Thaís Costa, quem quiser marcar uma prosa, desabafar, tomar um café, né, estamos aí para o que deve conhecer os trabalhos, vou aproveitar para fazer um merchan aqui também, a gente lançou... Há uma semana a gente lançou o projeto Colheita Alimentação Sagrada pelo Terreiro de Umbanda Nossa Senhora da Conceição. Tem música do Nego Moura lá nesse projeto e a gente fala da questão da alimentação sagrada. E tem muito a ver com tudo isso que a gente conversou aqui, consumo consciente, cuidado, conexão, ancestralidade. Então, um projeto lindo, lindo, lindo. O Castor, junto com o China, assinou a direção de imagem, de som aí, ficou impecável mesmo, está um projeto muito bonito. Para além da websérie, né, que são 5 episódios, a gente também está fazendo, vai ser contínuo, uma catalogação das plantas e ervas que a gente utiliza para rituais alimentícios e sagrados dentro do espaço do terreiro, da comunidade do terreiro. Então, vou deixar o site que vocês conseguem acessar lá, é www.tu
nossasenhoradaconceição.com, né? E lá vocês conseguem acessar também os outros projetos do terreiro que a gente está realizando e as atividades do Chico Rei, né? Todo mês a gente realiza aí um Prosa Preta, que a gente fala sobre temas como racismo, preservação da cultura afro-brasileira, incentivo ao Black Money, incentivo à comunidade, ao dinheiro preto, né, que a gente tem aí, e como a gente fortalece essas questões. Muita coisa para eu falar aqui rapidinho, mas eu acho que é um pouquinho disso que eu estou. Quem quiser conversar pode me chamar, que eu estou à disposição. Muita coisa boa. Obrigada, Thaís, mais uma vez, Júlia. Os projetos lindos, tudo que vocês fazem realmente tem um significado muito importante aqui para a nossa cidade, para a nossa região, com certeza. Então, agradecer mais uma vez por estarem aqui com a gente, foi um prazer essa partilha. Muitas conversas vão vir, vamos combinar, né? O papo foi muito bom. E para quem está acompanhando aqui, a Mia segue com programação de atividades até o dia 20 de junho, né, em ações em formatos digitais, outras presenciais, exposições acontecendo, ocupações urbanas, a gente trazendo um olhar para o setor cultural que está sendo feito, que está sendo produzido aqui na nossa cidade. Uma pequena amostra mesmo, porque é muita coisa boa que está sendo feita, que está sendo produzida aqui. É isso. Eu vou deixar aqui as redes de vocês todas nos comentários, então para quem está acompanhando vai poder acessar o site, depois a gente confirma, né, as informações, mas vai estar tudo aqui na descrição, tá certo? Obrigada, e a gente se vê por aí em breve.